Se você não se lembra o que aconteceu ao longo da primeira temporada de The Mandalorian, não se preocupe, eu tô aqui pra te salvar. Olá e bem-vindos ao Experimento 237, o seu cantinho aleatório do fandom. 2020 tá sendo um ano tão longo que, assim, a primeira temporada de The Mandalorian parece ter acontecido há muito tempo atrás, em uma galáxia muito, muito distante. Então eu achei que era uma boa ideia, talvez, fazer um recap de tudo o que aconteceu na primeira temporada. Bom, talvez não tudo, mas os eventos mais importantes da primeira temporada, pra aquecer os motores. Motores aquecem? Vocês que gostam de carro e coisas, motores aquecem? Mas enfim, pra já deixar a gente no clima da primeira temporada. Pra já deixar a gente no clima da segunda temporada de The Mandalorian. A série The Mandalorian conta uma história que se passa em torno de 9... Pessoa que não sabe matemática. The Mandalorian conta a história de um Mandaloriano que se passa em torno de mais ou menos 9 ABY, né? 9 ABY. Ah, o que isso quer dizer? São 9 anos após a Batalha de Yavin, ou seja, 5 anos após os eventos do episódio 6. Mais ou menos. Por ali. E The Mandalorian tem como personagem principal o Din Djarin, que é, evidentemente, um Mandaloriano. A gente só descobre o nome dele no último episódio da primeira temporada, mas eu já queria deixar o nome dele aí, porque senão eu vou esquecer de falar, porque eu só chamo ele de Mando mesmo, então dane-se. A gente conhece o Mandaloriano, ele tá em uma caça, né, em um bounty hunt da vida, ele é um mercenário. E a gente já vê mais ou menos no primeiro episódio que ele é muito, muito bolado, muito bom de briga, muito esperto e tudo mais. E ele captura a caça dele, o alvo dele, e leva de volta para o Greef Karga, que é o líder da guilda de mercenários a que o Mandaloriano pertence. E aí o Mando diz, brother, eu tô precisando de dinheiro, e o Greef Karga diz, olha, eu não posso te dar todos os meus bounties, mas tem aqui um Paranauê, um cliente fora dos livros, que tá precisando de uma parada aí, então se você estiver disposto, o Mando diz, haha, chá comigo, vai lá e encontra esse cliente, que é nada mais, nada menos do que um oficial do Império. Ah, Nádia, mas um oficial do Império, 5 anos depois dos eventos do episódio 6? Pois é, bonito, porque o Imperador morreu, mas vários oficiais do Império continuaram mantendo poder aqui em uma galáxia muito, muito distante, que não é tão distante quanto o Outer Rim. A gente sabe disso principalmente por conta das histórias contadas ao longo do universo expandido canônico, mas isso é uma coisa um pouco óbvia, né? Não é porque o Imperador morreu que o Império inteiro simplesmente deixou de existir. E as pessoas, ainda mais em planetas distantes como Navarro, ou Tatooine, ou qualquer outro que você possa imaginar que seja ali mais pra fora, mais na orla exterior, todos esses ficaram sob ainda o regime, a guarda, a tutela, o punho de ferro de vários... Punho de ferro é aquele homem ruim da Marvel, mas vocês entenderam. O punho de ferro de vários oficiais do Império, e esse cara continuou sendo... Ele parece ser tipo um barão, uma coisa assim, talvez menos um oficial militar, mais uma tipo figura imponente dentro do Império, mas isso não vem ao caso. E aí ele diz ao Mandaloriano, olha, eu tenho um asset que eu preciso adquirir de 50 anos, que tá num lugar XPTO, tu topa? O Mandaloriano diz, beleza, qual é o preço? Aí o cara diz, se você topar é um câmtano de Beskar. E eu não vou falar do câmtano mais uma vez, porque eu simplesmente adoro esse easter egg e a explicação por trás dele. Mas se você ainda não sabe, você pode voltar lá no primeiro vídeo que eu fiz do canal sobre o Mandaloriano. Tem essa explicação, porque é muito longa. E Beskar é um metal super precioso, super, assim, precioso não só em valor, mas também de importância histórica para os Mandalorianos. Então o Mando, evidentemente, aceita esse job. E ele ganha já de adiantamento, assim, uma tabletinha de Beskar que ele usa pra fazer um pauldron, né? Uma ombreira, basicamente. E ele vai lá e tal,
pra esse planeta pra buscar esse tal desse asset. Chega lá, o lugar tá super guardado e tem vários outros Bounty Hunters tentando chegar lá dentro. E um deles é o ID-11, que é um droid igual ao ID-88 que aparece no episódio 5 de Star Wars, né, do Império Contra-Ataca. É no 5? Deve ser. E eles formam uma aliança temporária ali pra conseguirem invadir esse tal desse lugar. Eles matam geral em volta. E quando eles chegam lá, o asset é, na verdade, um bebê Yoda, né? É uma criança da raça do Yoda. E o ID-11 diz que vai matar ele, porque é mais fácil matar e levar, porque afinal de contas pro cliente tanto faz. Mas o Mandaloriano não acha isso uma boa ideia, vai lá, atira no ID-11 e leva a criança viva consigo. Quando ele vai partir desse planeta com a criança, ele descobre que os Jawas roubaram várias peças da nave dele e ele resolve ir roubar as peças de volta. E acaba que os Jawas oferecem a ele de devolver tudo, desde que ele pegue um ovo de um Mudhorn, que é uma besta gigante, com tipo um rinoceronte peludo com um chifre maior do que o mundo e tal. E aí o Mando topa, só que ele leva uma surra do Mudhorn e o Baby Yoda acaba intervindo pra salvar o Mando. Ele faz o Mudhorn, tipo, voar, assim, usando aquelas mãos zica dele. Ele faz o Mudhorn ficar flutuando e aí o Mando consegue matar a criatura e os Jawas pegam o ovo, ficam lá felizes, contentes, devolvem as coisas pro Mandaloriano, dá tudo certo e a gente descobre, então, que o Baby Yoda é Force Sensitive, ou melhor, Force User. O segundo episódio é basicamente isso, não tem muito mais coisa tão relevante assim. Aí no terceiro episódio é quando o bicho pega, porque o Mandaloriano vai lá, entrega a criança pro cliente e pergunta o que ele vai fazer com ela. E o cliente fica meio bolado, ele diz, cara, isso não é como vocês trabalham, assim, não é esse Paranauê, então por que você tá me perguntando isso? Toma aqui o seu prêmio, leva e vai embora e GG, acabou a nossa relação. Aí o Mando pega lá o containerzinho, o Compton dele de Beskar, leva na armoreira, né? A gente descobre que existe toda uma guilda de Mandalorianos vivendo escondido ali em Navarro. E ele leva isso pra armoreira e a armoreira cria, então, uma armadura pra ele inteira de Beskar. Enquanto ele tá ali no antro, né, dos Mandalorianos, a gente vê que ele não é muito bem visto entre os Mandalorianos, aqueles ali específicos. E a gente não entende muito bem o porquê. Isso não é exatamente explicado. Mas tudo bem, a gente sabe que ele não é tão bem visto. Mas aí o Mando não fica tão satisfeito com o fato de ter entregado aquela criaturinha tão adorável com as suas orelhinhas e tal pro cliente e ele resolve ir pegar de volta. E quando ele faz isso, aciona o alarme de todos os Bounty Hunters daquela região para eles irem pegar a criança de volta e pegarem o Mando por ter traído a guilda. Só que aí os Mandalorianos todos vêm salvar ele, porque afinal de contas, apesar dele não ser muito bem quisto, this is the way, é assim que deve ser? É isso que ficou? Enfim, porque este é o caminho, esta é a maneira dos Mandalorianos, então eles vêm resgatar ele, apesar dele ter feito basicamente cagada. Os episódios 4 a 6 não são tão relevantes, eu não acredito que eu tô dizendo essa frase específica em relação a Star Wars. Se sair do contexto vai ficar muito feio pra mim, mas assim, vocês sabem, eu tô falando dos episódios de Mandaloriano, né? Os episódios de 4 a 6, eles não são assim tão relevantes, eles só vão aprofundar um pouco mais sobre o Mandaloriano, apresentar alguns personagens que vão ser importantes mais pra frente, fica mais ou menos por aí. Mas uma coisa que a gente descobre em algum momento entre esses capítulos é que o Mandaloriano é um foundling. E um foundling, na verdade, é uma criança que foi adotada ou foi pega pelos Mandalorianos para criar. Então, um Foundling é o equivalente Mandaloriano de um Padawan, como se fosse. Só que não é um Force User, né? Ele é criado para ser e seguir o credo dos Mandalorianos. E a gente descobre também que, segundo o credo, pelo menos da guilda de Mandalorianos que criou o Din Djarin, eles não podem tirar o capacete nunca, jamais, em tempo algum, na frente de nenhuma outra pessoa. E isso vai ser importante no último episódio dessa temporada. E ao longo dos episódios 4 a 6, a gente descobre que tem um preço sobre a cabeça do Mandaloriano, porque afinal de contas ele roubou o target do cliente e aí, enfim. Mas aí ele recebe uma oferta impassável, imperdível do Greef Karga. Ele oferece uma maneira do Mandaloriano acertar as coisas com o cliente, mas isso depende dele voltar a Navarro. Ele topa, só que na verdade o Greef Karga tinha meio que armado uma armadilha pra ele, só que o Baby Yoda salva a vida do Greef Karga depois que eles são atacados por Minox, e eu não sabia que Minox podiam simplesmente estar de bobeira assim num planeta, eu achava que eles viviam em asteroides, mas tudo bem, erro meu. Mas o Greef Karga é atacado por Minox
E o Baby Yoda salva a vida dele, ele usa Force Healing no Greef Karga, e aí ele passa então a querer ajudar a proteger o Baby Yoda. Mas aí então o Mandaloriano, o Greef Karga e a Cara Dune, que foi uma personagem que a gente conheceu em algum momento, acho que talvez no episódio 4, que é uma ex-Shock Trooper da rebelião, que é uma coisa que eu ainda não entendi, se ela tipo era Shock Trooper, virou rebelde e aí... ou se existiam Shock Troopers entre os rebeldes. Isso não ficou muito claro pra mim. Mas fato é que ela é uma ex-rebelde que virou Bounty Hunter e é meio exilada e tal, e ela ajuda o bando de vez em quando em algumas paradas. O Greef Karga era o líder da guilda, e a gente tem também o Kuiil, que é um... What is his... O Kuiil é um... E a gente tem o retorno do Kuiil e do IG-11, que são dois personagens que a gente conheceu ali no episódio 1 e episódio 2. Só que o Kuiil pegou e reformatou o IG-11 pra ele, ao invés de ser um droid bounty hunter, assassino e tal, se tornar um droid meio babá, meio tipo faz tudo, meio enfermeiro, meio ajuda. E aí toda a dinâmica entre eles muda. O Mando então decide deixar a criança com o Kuiil e o IG-11, e ele, o Greef Karga e a Cara Dune vão para Navarro para tentar desenrolar com o cliente. Mas aí quando eles estão lá falando com o cliente, cliente, recebe uma ligação, na verdade não é exatamente uma ligação, mas é como se fosse, do Moff Gideon avisando, olha só, vocês estão cercados, eu vou atacar aí onde vocês estão. E vem mesmo a primeira onda de ataque, o cliente é morto e o Mandaloriano, o Kuiil, e o Mandaloriano, a Cara Dune e o Moff Gideon estão presos ali naquela armadilha. O episódio 8 começa com a cena mais terrível de todas as vidas, de todas as coisas, que é a gente descobrindo que, na verdade, o Kuiil foi morto, né? E o Baby Yoda agora tá com 2 Stormtroopers, um deles, inclusive, que soca o Baby Yoda. E, sinceramente, ele mereceu cada um dos tecos que o IG-11 deu nele quando ele foi resgatar o Baby Yoda. Enquanto isso, tá rolando lá aquele momento meio duelo, meio tenso, entre o Mandaloriano, a Cara Dune e o Greef Karga e o Moff Gideon e a sua legião de troopers do lado de fora. E o Mando diz, pô, vamos fugir pelo esgoto, vamos pra lá, vamos pra cá e tal, não sei o quê. Só que eles estão sem saber o que fazer. O Moff Gideon ainda tenta dar uma negociada com eles e eles se recusam a negociar. E a gente descobre que o Moff Gideon era um agente do ISB, que é o Imperial Security Bureau, que é mais ou menos tipo o FBI, só que do Império. E é nesse momento que a gente descobre o nome do Mandaloriano, porque o Moff Gideon sabe quem é o Din Djarin. O IG-11 então chega com o Baby Yoda e meio que consegue dar uma atrapalhada ali no Moff Gideon e na galera dele, só que nesse meio tempo o Mandaloriano acaba sendo bastante machucado. O IG-11 consegue entrar no lugar onde estão o Mandaloriano, o Greef Karga e a Cara Dune, e eles fogem pelo esgoto. E a gente tem uma cena muito bacana em que o IG-11 diz pro Mandaloriano tirar o capacete dele, porque ele precisa de atenção médica, e o Mandaloriano diz, eu não posso tirar o capacete na frente de nenhuma pessoa. E aí o IG-11 diz, eu não sou uma pessoa, porque ele é um droid. E aí ele tira e tá tudo bem, ele consegue oferecer lá os serviços médicos e o Mando sobrevive. Yeah! Fugindo pelos esgotos, eles vão pra onde ficavam os Mandalorianos e descobrem que eles foram exterminados antes, né, desse momento agora. Eles encontram uma pilha das várias armaduras e tudo mais, e só quem tá ali ainda é a armoreira. E depois que ela vê o Baby Yoda, ela diz pro Mandaloriano, olha, você tem 2 opções, ou você vai criar ele segundo os nossos caminhos, ou você vai levar ele até as pessoas dele. E deixa no ar quem sejam as pessoas dele. E ela chega a mencionar os Jedi, só que assim, ela diz também, ó, a gente não sabe de onde estão os Jedi há muito tempo. Então, sei lá, se tem Jedi ainda. Você pode procurar os Jedi, que são Force Users, ou você pode procurar efetivamente a espécie dele. Alguma das duas coisas você tem que fazer. E aí chega uma legião de troopers e a armoreira diz, ó, fujam vocês, eu resolvo por aqui. E a gente tem uma cena irada de luta com ela e tal, e eles estão fugindo. Mas o Moff Gideon aparece com um TIE Fighter e a gente fica num desespero danado de, putz, ferrou, já era. Mas o Mando, que já arrumou um jetpack, porque ele tinha visto lá no episódio 3 que ele precisava de um, porque um jetpack é irado pra caceta, consegue atacar o TIE Fighter do Moff Gideon e derrubar. A gente acha que o Moff Gideon morreu, GG, fim de temporada, tá tudo lindo, maravilhoso, perfeito, gostoso, só que aí filma-se o TIE Fighter caído e quebrado e do nada começa a rolar um derretimento, assim, do metal, né? Como se fosse um sabre de luz,
cortando o metal. E o Moff Gideon me sai, não com um sabre de luz, mas com o Darksaber, que é tipo o sabre de luz sagrado dos Mandalorianos. Eu fiz um vídeo falando sobre o Darksaber, toda a história dele, porque que ele é importante e tal, mas basicamente o Darksaber funciona quase que como uma Excalibur, assim, pros Mandalorianos, sabe? Quem tem aquela espada é o rei, o príncipe, o cara pra juntar todo mundo. Isso acontece várias vezes ao longo da história com H maiúsculo de Mandalor. Então, agora a gente tem esse maluco que era do Império e tal, com o Darksaber, e meu Deus do céu, o que vai acontecer? Não sei, porque acabou a temporada. E é isso. Então eu espero que esse vídeo tenha sido útil pra te ajudar a lembrar mais ou menos do que aconteceu na primeira temporada. É claro que muita coisa ficou de fora, mas enfim, eu espero que tenha ajudado vocês. E aí eu queria saber de vocês o que vocês estão esperando da segunda temporada de Mandaloriano. Se vocês gostaram da primeira temporada, deixa aqui nos comentários. Não esquece de se inscrever no canal, de curtir esse vídeo, de compartilhar esse vídeo com alguém que você acha que possa gostar. E até a próxima, que a força esteja com vocês sempre, porque este é o caminho.